A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Você poderia perguntar, será que vale a pena obedecer a Deus e a sua palavra? Hoje, neste dia de sábado, vamos estar lendo o capítulo 35 de Jeremias e vamos ver a história de uma família que para eles valeu a pena obedecer a Deus. Então, vamos lá? Se você está preparado, capítulo 35, a palavra de Deus nos diz: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, ou Eliaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, ou seja, os filhos de Recabe, e fala com eles e leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dai-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, não o profeta, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste
todos os seus mandamentos e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Meus queridos e amados irmãos, que maravilhoso exemplo! E por que esta história está alocada no livro de Jeremias? Nós vamos ver que este acontecimento passou um pouco antes, porque nós lemos que o rei aqui é Jeoaquim, ou seja, Eliaquim, que tinha sido levado para a Babilônia na primeira leva, quando Nabucodonosor entrou pela primeira vez em Jerusalém, em Judá. Entretanto, é muito importante, Deus ele usa essa história desta família para fazer um paralelo com a casa de Judá. Portanto, Deus está dizendo, pediu a Jeremias para que fizesse este teste com esta família, que ali estava agora em Jerusalém, dizendo para eles beberem vinho. Entretanto, eles se recusaram. Ele disse, não, nós nunca provamos, nós estamos obedecendo a palavra, os mandamentos que o nosso pai deixou. E Deus, ele usa esta verdade, esta circunstância, esta história, esta família, para fazer um paralelo com Jerusalém, com Judá. Ou seja, uma família que estava obedecendo e guardando os mandamentos do seu pai terrestre, daqui da terra, de mandamentos que simplesmente eles disseram, vamos guardá-los e nós não vamos, desobedecer aquilo que o nosso pai mandou. Entretanto, Deus ele coloca isso diante da face de Judá, de Jerusalém, e disse, esta família que durante anos tem obedecido os mandatos do seu pai, dos seus antepassados. E vocês não têm obedecido, guardado a minha palavra, não têm atendido a minha voz. Quantas vezes eu tenho clamado, falado para vocês, redarguido, dado tantas oportunidades e vocês simplesmente não me escutam. E por causa disso, Deus deixou muito claro e determinado que não somente Judá haveria de ir para o cativeiro, mas Deus dar uma palavra de recompensa a esta família, a estes filhos chamados de recabitas. Por quê? Porque eles guardaram a palavra, ou seja, não pelo fato deles estarem guardando-se de beber vinho, mas pelo fator da obediência. Deus ele faz essa promessa dizendo, nunca faltará o varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ou seja, uma promessa para aquela família, para aquele clã, de que eles não haveriam de ser destruídos, que eles haveriam de ser poupados diante da iminente invasão de Nabucodonosor em Jerusalém também, e eles seriam poupados pela sua obediência. Meus queridos e amados irmãos, você e eu, nós sabemos quão importante é a obediência. Nós aprendemos isso, é algo que nós aprendemos de nossa tenra idade. Quando nós crescemos em casa, quando nós estamos em casa com os nossos pais, desde pequenos, é uma das coisas que os nossos pais, e principalmente aqueles que são crentes, aqueles que estão presentes na igreja, nos levando para os cultos, para a escola dominical, eu me lembro muito bem. Os meus pais eram uma daquelas teclas que eles não deixavam de bater nela sobre a obediência, que tínhamos que obedecer. E meu pai, muitas vezes, quando a irmã Vânia falhava um pouco, desobedecia, não somente a correção física entrava em ação, mas a palavra. Eu lembro-me como hoje, quantas vezes ele, antes de poder fazer alguma exortação, dar algum castigo, aquilo que ele fazia era sentar com a palavra de Deus e dizer, a Bíblia Sagrada diz assim, e nós devemos obedecer. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você precisa me obedecer. Irmãos, aquilo ficou não somente inculcado, na nossa mente, no nosso coração, a importância daquilo. Agora você pode imaginar quão importante é para cada um de nós podermos obedecer a Deus, o nosso Senhor. Aleluia. E eu gostaria de lembrar a cada um de nós algumas razões por que nós devemos obedecer a Deus. Existem tantos exemplos
na Bíblia Sagrada de pessoas que obedeceram e foram abençoados, foram prosperados. Deus deu a cada um deles uma recompensa pela sua obediência. Entretanto, nós vamos ver ao contrário de pessoas que desobedeceram. O próprio povo de Israel, em sua caminhada durante o deserto, nós vamos ver esta realidade. Quando eles tantas vezes desobedeceram, murmuraram, falaram mal, foram contra, e o que é que acontece? A Bíblia diz de que toda aquela multidão que havia saído do Egito, eles morreram na areia do deserto, salvo a Josué e Caleb, aleluia, porque obedeceram até o fim a palavra e foram fiéis àquilo que Deus ele mandou. Portanto, nós gostaríamos de recapitular conosco mesmos, lembrar a cada um de nós, aleluia, que servimos a Deus, que temos a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Pai, como nosso amigo. Ou vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer a sua palavra, aleluia. Existe, como houve para os recabitas, uma recompensa para aqueles que obedecem a sua palavra, que obedecem a palavra de Deus. Por que eu devo obedecer a Deus? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que Deus, ele é soberano. Ele está acima de nós. Eu não conheço tudo, eu não sei tudo, mas o nosso Deus, ele é soberano, ele é criador, ele é pai, ele é juiz, aleluia. Ele conhece todas as coisas, ele está sobre todas as coisas. Portanto, nós obedecemos a Deus porque ele é soberano. Em segundo lugar, por que eu obedeço a Deus? Porque ele é onisciente. O nosso Deus, ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. Quem melhor para me guiar? Quem melhor para ditar a mim os planos para a minha vida do que este Deus que conhece do alfa e do ômega, que conhece do princípio e do fim, que vê toda a fotografia. Eu só estou vendo aqui exclusivamente essa fração de segundo. Mal lembro do passado, mas o nosso Deus, ele conhece o futuro, aleluia. Em terceiro lugar, porque eu devo obedecer a Deus, é porque os planos dele são muito mais altos e muitos melhores do que os meus, aleluia. Por isso, vale a pena quando ele diz, meu filho, vai para a esquerda, você vai, meu filho, vai para a direita, você vai, para, fica, volta para trás, faça o que eu estou falando, faça aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você fazer, aleluia, porque os planos dele são maiores, são melhores. Em quarto lugar, porque ele sabe o que é melhor para nós. Oh, você pode dizer, mas eu sei o que eu quero na minha vida. Será? Será que aquilo que você quer é o melhor para você? Quantas vezes na minha vida eu pensei que aquele plano, que aquela decisão, que aquele caminho seria muito bom para mim. A Bíblia fala de que Deus, ele sonda os nossos caminhos. É ele que tem a palavra final. A Bíblia fala de que todos os caminhos parecem bons para nós, mas o Senhor, ele conhece o final, ele conhece o resultado das coisas, ele conhece a consequência de todas as coisas. Portanto, meus queridos e amados irmãos, por que é que vale a pena obedecer ao nosso Deus e à sua palavra? É porque ele sabe, ele tem o melhor para a sua vida. Eu prefiro confiar nele, na decisão dele, do que na minha própria, aleluia, porque ele sabe todas as coisas. Em quinto lugar, porque quando nós obedecemos, quando nós fazemos as coisas, quando nós obedecemos a sua palavra, obedecemos a sua voz, sabe o que acontece? Nós estamos mostrando a Deus o nosso amor, a nossa confiança, a nossa dependência dele, aleluia. Cada vez quando um homem de Deus, uma mulher de Deus obedecia, assim como fizeram os recabitas, que obedeciam em tudo aquilo que os seus pais falaram, houve para eles, mostrou que eles amavam a seus pais, amavam aqueles que deram aquela diligência para eles fazerem, aquele mandamento para eles guardarem. Quanto mais quando nós obedecemos ao nosso Deus, o coração de Deus fica feliz em saber que nós estamos atentando, por mais que o nosso coração, a nossa mente, o nosso homem, a nossa carne, muitas vezes quer outra coisa que possa agradar a carne, mas em obediência nós nos submetemos e dizemos, Senhor,
aqui está a minha vida, aqui está o meu caminho, Senhor. Eu gostaria daquilo, mas, Senhor, eu me submeto. E quando você se submete à obediência de Deus, sabe o que acontece? Deus que está nos céus, Ele está vendo, Ele está reconhecendo, Ele sabe, aleluia, que você o ama, que você confia nele, que você depende dele e que você está entregando a ele. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas finalmente, por que nós obedecemos? Por que vale a pena nós obedecermos a Deus e a sua palavra? Porque existe uma recompensa. Ninguém que obedece a Deus, ninguém que obedece a sua palavra fica desnorteado, fica sem uma recompensa, fica sem ver o fruto da sua obediência ao Senhor. Os recabitas, eles tiveram esta experiência. Deus disse para ele: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Aleluia. E para nós, meu querido e amado irmão, não será diferente. Vale a pena obedecer. Deus já falava isso quando Saul tentou desculpar-se, desobedecendo a Deus, dizendo que ia oferecer sacrifícios. Mas Samuel foi muito claro: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer vale a pena. Obedecer é bíblico. Obedecer, aleluia. Por mais que eu possa pensar que estou sofrendo detrimento, quando eu obedeço a sua palavra, a voz de Deus, não esqueça, Deus, Ele irá nos recompensar pela nossa obediência de coração a Ele unicamente. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente nesta manhã, neste dia, neste fim de semana, para a glória do nome do Senhor. E nos vemos segunda-feira com a nossa irmã Manuela aqui de volta no nosso Simply Pentecostal.